Olha só, a gente volta a falar de um caso que deixou todo mundo chocado. Atenção, a Delegacia de Trânsito concluiu um inquérito sobre o acidente na BR-369 que terminou com a morte de uma criança e com a mãe. Vocês lembram desse caso? Os dois carros em alta velocidade. O motorista que estava com a esposa e com uma criança, um bebê, perde o controle do carro e capota. Infelizmente, o bebezinho morreu no local. A jovem morreu depois de ser levada para o hospital e ficar alguns dias internada. O rapaz que estava dirigindo foi indiciado. Só que tem uma polêmica sobre o caso. Um indiciamento. Quer ver só os detalhes? Reportagem. A imagem que flagrou os carros em alta velocidade foi fundamental na investigação. Os dois motoristas foram indiciados por crime de racha com agravante de 2 mortes. Testemunhas, a prova pericial apontou que no mínimo o carro estaria a mais de 140 km por hora, num trecho onde a velocidade permitida é de 70. Então, todas essas provas levaram à conclusão de que ambos aderiram um ao dolo do outro de participar de uma corrida não autorizada em via pública, ou seja, o chamado racha, que resultou em 2 mortes. Então, a pena a esse crime, o artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro, é de 5 a 10 anos de prisão. O Honda Civic ficou completamente destruído após bater contra o poste. O motorista estava com a filha e a esposa no carro. Alice, de apenas 1 ano e 3 meses, foi arremessada do veículo e morreu na hora. Já Nicole Junqueira, de 19 anos, ficou mais de 20 dias no hospital e também não resistiu aos ferimentos. Uma tragédia que deixou a família chocada. Eu vivo hoje, amanhã se eu abrir o olho eu vivo amanhã, se eu não abrir também tá bom. Eu tô morta, eu apenas existo. O advogado que representa a avó da bebê questiona o entendimento da polícia. Ele esperava que os condutores fossem indiciados por homicídio com dolo eventual, quando assume o risco de matar. Afinal de contas, minimamente, ele assume a condição, o risco, né? No caso do racha. E se for um homicídio com dolo eventual, iria para um júri popular? Esse é o objetivo da defesa? Exatamente. O inquérito policial foi encaminhado ao Ministério Público, que vai analisar o processo. Para o delegado, não tem indícios suficientes que caracterizam um crime de homicídio. No meu entendimento, seria forçar demais a barra, colocar um dolo eventual. Ele assumiu o risco de matar a criança e a mãe dele, a esposa dele e a filha dele. Talvez seria uma punição exagerada para a conduta dele. Obviamente que eu entendo a parte da família, mas eu tenho que atuar de maneira técnica e no meu entendimento como presidente dos autos, com as provas que eu tenho, eu entendi que o crime correto a ser aplicado ali seria a participar com resultado morte, de racha com resultado morte. No primeiro interrogatório, o homem que estava com a esposa e a filha no carro preferiu ficar em silêncio, mas antes da conclusão do inquérito, ele procurou novamente a delegacia. No entanto, quando foi questionado pelo delegado sobre o acidente, alegou que não lembra do que aconteceu. Ele queria dar os esclarecimentos sobre os fatos, veio aqui à delegacia, só que do acidente em si, ele não se recorda. Ele fala que existe, obviamente, amnésia lacunar, que é após um acidente, a pessoa demora para recobrar a consciência do que aconteceu. Então, ele realmente não se recorda de detalhes dos fatos. Veio aqui para falar circunstâncias alheias entre as famílias. Isso não é relevante para o inquérito. O inquérito era relevante se ele lembrasse da situação. Então, ele veio, prestou os esclarecimentos, só que esses esclarecimentos não mudou o meu entendimento da participação dele no racha e ele vai ser responsabilizado por isso. Além de testemunhas que foram ouvidas e imagens dos carros da pista, o laudo da perícia é uma prova fundamental no processo. O documento aponta que o Honda Civic estava a 149 km por hora, mais que o dobro permitido no trecho, que é de apenas 70 quilômetros. O condutor do carro, que não ficou no local, também foi ouvido, mas a versão dele não convenceu a polícia. Ele alega que ele parou no sinaleiro do Grêmio e um carro parou do lado dele, um carro preto, que era o Civic. Teria ficado acelerando, ele saiu devagar, um pouco em baixa velocidade, o carro ficou atrás dele acelerando. Ele achou que tratava-se de um assalto e empreendeu fuga.
e um carro perseguindo ele. E após o capotamento, ele continuou o trajeto. Porém, ele não procurou a delegacia, ele não reportou esse fato, ele não procurou as autoridades. O que no meu entendimento, achei falaciosa essa inversão dele, essa invenção para se safar de eventual participação no racha. Durante o processo, ambos podem ter a Carteira Nacional de Habilitação cassada. Segundo a mãe de Nicole, o genro sempre andou com um carro em alta velocidade. Sabe como ele sempre se pronunciou? Aqui é piloto. Era isso que ele falava quando a gente gritava com ele. O que é isso? Para que você correr? Ele pegou a carretinha, meu marido tem uma carretinha que faz entrega de sofá, né? Para ir pegar umas motos. Ele chegou a 120 por hora com a carretinha. E meu marido brigou com ele e nunca mais emprestou a carretinha para ele. No quartinho, vários brinquedos, roupinhas e sapatinhos da Alice. Depois da tragédia, sobraram várias lembranças das vítimas e a luta incansável por justiça. Estou atrás de justiça enquanto eu estiver de pé. Enquanto eu estiver de pé, não sei até quando, mas eu queria justiça. 18h50, o Pedro Marconi está ao vivo junto comigo, trazendo mais informações sobre esse caso, porque o advogado da família, da bebê e da mãe falou agora há pouco. E ele discorda da decisão da polícia. Ele entende que o indiciamento deveria ser diferente. Pedro, conta para nós. Isso, Buganza. O advogado da família da Nicole, também da bebê de 1 ano e 2 meses, as duas que infelizmente perderam a vida, ele tem o entendimento de que o motorista do carro, pai da bebê e esposo da Nicole, deveria ser indiciado por racha com homicídio por dolo eventual, ou seja, quando a pessoa assume o risco de matar. Essa tipificação, ela muda muita coisa, porque no dolo eventual, a pessoa vai para o tribunal do júri e pode ser condenada de 6 a 21 anos. Já o indiciamento da Polícia Civil, que é o racha com resultado morte, a pessoa é julgada pelo juiz comum e aí a pena varia de 5 até 10 anos de detenção, seria uma pena menor. E a defesa vai esperar a manifestação do Ministério Público, que pode concordar com o delegado Edgar Soriani ou pode discordar e dar outro tipo de tipificação para o acidente que aconteceu em dezembro do ano passado na BR-369. Vamos ver mais argumentos apresentados pelo Dr. Vitor Hugo Jangarelli sobre a avaliação do inquérito da Polícia Civil desse caso. Quanto a racha com resultado de morte, é um crime de trânsito, né? E embora exista essa especialidade, essa previsão legal, o que se tem é que o agente não pode assumir o risco. Não, ele não comunga com o crime doloso, dolo na modalidade eventual. O que acontece é que não há que se pensar quando o agente pega a esposa, coloca com a filha menor no banco de trás do carro e acelera ali a 150 km por hora em uma BR em situação de racha, ele não tem assumido o risco de matar. Nós não estamos falando aqui se ele queria ou não o resultado, não é essa a condição. Nós não estamos dizendo que ele queria a morte da esposa, queria a morte da filha, mas que uma vez que o indivíduo, que o agente, ele está plenamente capaz e consciente da situação, ele assume sim o risco. Esse inquérito vai ser encaminhado para o Ministério Público, o promotor ou a promotora do caso que recebê-lo vai fazer a sua interpretação do caso e a partir disso vai ser proposta a denúncia. Essa denúncia ela vai ser concluída ali, tanto ou por um crime de trânsito, vai ser acatada a situação ali do Edgar, ou o promotor de justiça, a promotora, ela pode entender ali como se tratando também de um crime de racha, mas com homicídio doloso, na modalidade eventual, em que nesse caso seria feita a pronúncia para o tribunal do júri. E cada um que tem um entendimento diferente, no caso aqui, né, o entendimento do delegado, o entendimento do advogado, e agora a gente vai ver o entendimento do Ministério Público. E é aí que está o mais importante, porque o Ministério Público pode falar, não, a gente entende que deve ir sim a júri popular. Que o indiciamento deve ser aqui por homicídio quando o doloso, né, quando assume o risco de matar. E a família é óbvio que quer a pena máxima possível. E quando você vê um caso de um motorista que pega um carro, está a mais de 150 por hora, dentro do carro, a esposa e a filha, e ele tem a responsabilidade de estar nessa velocidade, de tirar a vida dessas duas pessoas inocentes, é óbvio que você torce por uma pena da maior possível.
Você torce para que sim, para que pegue uma pena com certeza para ficar aí 15, 20 anos na cadeia. E é o que a gente vai aguardar. 18h53.